Hoje, o último dia da nossa série, O Deus Esquecido, é o episódio 6. Eu teria muito mais coisas para falar, obviamente, muito mais coisas para dizer, muito mais listas de dons, mas hoje nós vamos para a nossa última lista. E antes de falar sobre isso, eu quero dar um rápido voo sobre o que nós temos falado nesses dias todos. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela tem sido esquecida pelo povo de Deus, e são muitas as razões pelas quais isso aconteceu. E por causa disso, esse esquecimento, ele foi produzido às vezes por medo, às vezes por preconceito, porque você viu uma experiência não sei aonde, e quando fala de Espírito Santo, aquilo entristece. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é voltar os nossos olhos para o Espírito Santo e pedir perdão a Deus, porque nós temos nos esquecido do Espírito Santo, e ninguém aqui vai ter vitória sobre o pecado, a não ser pela ação direta do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que ministra os nossos corações, é Ele que vai na frente, é Ele que convence, é Ele que traz as pessoas, é Ele que edifica a sua igreja. O Espírito Santo de Deus está presente em todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse. É como um fio de ouro que percorre tudo isso. Aliás, na Antiga Aliança, desde a criação, quando você vê Gênesis 1, ali está Gênesis 1:2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e aí está falando do Espírito Santo de Deus, quando as coisas ainda estavam completamente sem forma. Então, desde antes da criação do mundo, porque o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles existem desde antes de tudo isso. E ele estava presente na formação do homem, quando você ouve dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a Trindade está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o homem aqui é ser humano, é gênero. E o que está dizendo aqui? Está dizendo que o ser humano teria essa ligação espiritual com o Pai. É o único animal que tem essa ligação espiritual. Por isso que fala que é a nossa imagem e semelhança. Não está dizendo que tem essa forma humanoide, que o Espírito Santo teria essa forma humanoide como nós temos aqui. Não é nesse sentido, não é nessa forma material, mas aqui está falando da natureza espiritual. Então, o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito, e somente com o ser humano é que o Espírito Santo se comunica. Ele não se comunica com a árvore, ele não se comunica com a água ou outra coisa qualquer, mas sim com o ser humano e nem com os animais, não é? O Espírito Santo não está lá no cachorrinho, por mais que você goste dele, não é verdade? Mas isso é muito importante a gente colocar. E é importante a gente falar sobre isso nesses tempos, porque daqui a pouco já tem gente querendo fazer culto com os cachorrinhos juntos, né? E acho que eles também estão louvando a Deus e tal. Eu acho que tudo isso é muito bonito, é bacana, mas está havendo uma inversão incrível, não é? A humanização dos animais e a animalização dos homens. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. O Espírito Santo, então, ele sempre, na Antiga Aliança, ele usou pessoas específicas, e você lembra de pessoas, eu também, nós lembramos de Elias, Abraão já foi citado aqui, nós lembramos de Eliseu, nós lembramos de Noé, nós lembramos de tantos homens, e fora os profetas, Deus usou especificamente, levantou homens e mulheres especificamente, não é? E aí vinha a unção do Espírito sobre ele, os reis de Israel. Quando você vê a história de Saul, que começou tão linda a história daquele homem, não é? Dizendo que o Espírito Santo se apossou de Saul, olha que coisa linda, sobre Davi também. Então esse é o Espírito Santo na Antiga Aliança. Quando começa e inicia e é inaugurada a nova aliança, então nós olhamos para Jesus. Para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, a gente vê a presença do Espírito Santo, né? Desde o Antigo Testamento, Isaías já está falando sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Lembra desse texto? É um dos textos bases da Betânia. E esse é tão importante, esse texto, para nós, porque fala do ungido. O ungido é só um. Não existem pessoas que... Eu sei que a liderança, especialmente no Brasil, esse avivamento à brasileira,
é muito triste isso, porque alguns dizem cuidado com o ungido do Senhor. Ei, excuse me, para só um minutinho. Todos nós somos ungidos. Não existe uma classe de elite, uma tropa de elite que são os ungidos e nós. Não, não, não. Todos nós somos ungidos. O ungido é só um. E todos nós temos que estar debaixo da mesma unção desse Jesus maravilhoso. Então, esse Espírito Santo já estaria acompanhando Jesus desde sempre, juntos desde sempre. O Senhor Jesus vem e Ele nasce já cheio do Espírito Santo. É apresentado no templo a presença do Espírito Santo. Quando é batizado, tem a presença do Espírito Santo. Quando inaugura o seu ministério terreno, o Espírito Santo está ali capacitando, ungindo, abençoando Jesus, usando com poder a vida de Jesus. E quando o Senhor Jesus finalmente ele vê que os seus dias estão terminando aqui no ministério terreno, ele chama os seus 12 e os seus 11 nesse caso, e ele diz: olha, eu vou deixar vocês. Eu estou falando 11 porque aqui está no capítulo 14 de João, e a essa altura Judas já não está mais fazendo parte do colégio. E ali o Senhor Jesus diz: eu vou mandar, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. E eu vou enviar o outro Consolador. E essa palavra outro quer dizer da mesma essência, da mesma natureza. Está falando da mesma essência, da mesma natureza. Presta bem atenção aqui. Os discípulos, nós temos que olhar para trás, e os discípulos têm que olhar para frente. Vê se você entende o que eu estou falando. Os discípulos tinham que crer no futuro, e você tem que crer que isso aconteceu no passado. É louco isso, mas é muito interessante. Jesus está conversando com seus discípulos, dizendo o que vai acontecer. E na mente daqueles homens, eles não estavam entendendo, obviamente que não. Eles só estavam sentindo um clima de despedida. Eles estavam percebendo que Jesus estava se despedindo deles, mas era um jovem de 33 anos. Quando que passou na cabeça desses discípulos o que de fato iria acontecer? Então Jesus, amando os seus, amou-os até o fim, e ele está explicando para eles: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar, o Pai vai enviar o Espírito Santo, e esse vai ficar com vocês. Esse vai estar com vocês, ele está conosco até hoje, amém? Amém, meus irmãos? Ele está conosco até hoje, quando nós acabamos de cantar aqui. Essa presença invisível do Espírito Santo conosco, essa presença maravilhosa, essa mão invisível nos guardando, nos protegendo, junto com a gente, nos buracos, nas cavernas, na depressão, na tristeza, na luta, no deserto. O Espírito Santo sempre conosco. E é isso que Jesus está falando aqui. Na edificação da igreja em Atos 2, eu já citei o texto aqui da promessa que Jesus deu, e ela se realiza. E Pedro, quando se levanta então para fazer o seu primeiro sermão, aquele pescador que conhecia tão pouco do conhecimento humano, mas era cheio de Deus, esse homem se levantou cheio do Espírito Santo, e ele fez uma menção ao Antigo Testamento. Ele disse: olha, na verdade essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão supondo, mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa. E agora presta bem atenção. Olha que interessante. Se na antiga aliança o Espírito Santo veio para algumas pessoas em especial, na nova aliança então é inaugurada um novo modus operandi do Espírito Santo. Veja isso: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. É diferente. Não é sobre alguns, mas sobre todos os povos. Eu acho linda a descrição. Pedro, de memória, ele cita Joel 2:28. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E a expressão que eu mais gosto nesse texto é: até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O que quer dizer que aqui todas as barreiras foram quebradas, inclusive as sociais. Ele está dizendo até sobre servos e servas. E servos e servas aqui, eu e você sabemos que palavra é essa, que foi traduzida para dar um alívio. Foi traduzida no português uma palavra politicamente correta, mas a melhor palavra aqui seria escravos e escravas. Essa é a palavra. Ou seja, acabou a distinção. É para quem está sedento. É para quem está faminto.
é para quem deseja muito. O Espírito Santo veio para todos. E é isso que Pedro está dizendo. Uma nova era está sendo inaugurada. E tudo, então, dali para frente, nunca mais foi igual. E aí nasce a igreja de Jesus debaixo do bafejo, da unção, do poder, da saturação do Espírito Santo de Deus. Depois disso, nós falamos sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o Espírito Santo modelando, forjando, como numa bigorna. Eu e você ali na bigorna. Eu sei que há muitas pessoas aqui que já aprenderam na caminhada, falando sobre o fogo, o que é o fogo, que desça o fogo, e a maioria não sabe o que está pedindo, e não sabe o que está dizendo. Quando fala de fogo, batizado no Espírito Santo e com fogo, faz menção, obviamente, ao trabalho do ferreiro. Então, onde há fogo, há bigorna, porque o ferro só desentorta no fogo, para amolecer. E esse ferro frio é eu e você, é o nosso ego. E então é levado esse ferro, essa peça de ferro ao fogo. Então, mediante altas temperaturas, é que esse ego duro que eu tenho, que você tem, ele é finalmente quebrado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Então, o fruto do Espírito, ele vai modelando em nós o caráter de Cristo. E aí ele encontra resistência, que é o do nosso ego, a nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne também, como você quiser, mas a nossa natureza humana, nós somos tão duros, você é tão dura, você é tão duro, eu sou tão duro, que é preciso fogo constante do Espírito Santo em altas temperaturas, até derreter, para que o caráter de Cristo seja finalmente formado e forjado em nós. E aí vem a maturidade cristã, só aí vem a maturidade cristã. Sem derreter não há como moldar. Sem derreter não há como fazer com que essa peça crie a forma que Deus quer. Ele precisa levar ao fogo. Por isso que eu e você não temos que ter medo do fogo. Presta bem atenção, eu e você não temos que ter medo do fogo. Você tem que ter medo do fogo estranho. Do fogo que vem da religião, do fogo que vem das pessoas, mas do fogo do Espírito Santo nós não temos que ter medo, ao contrário, nós temos que ser atraídos a esse fogo. E depois nós começamos a falar sobre os dons do Espírito Santo, que é diferente do fruto. O fruto cria o caráter, traz a maturidade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o caráter de Cristo formado em nós. Agora, os dons do Espírito é quando Deus capacita certas pessoas com certas habilidades. Isso quer dizer apenas o seguinte, que Ele dá um dom específico para cada pessoa. Não é um para todo mundo, mas é cada dom para várias pessoas, assim formando um corpo totalmente em harmonia, cheios do Espírito Santo e deixando então essas habilidades especiais para servir em alguma área com qualidade singular e especial. É quando as pessoas olham para você e falam, esse cara tem esse dom. Isso é um dom de Deus. É quando vem uma habilidade especial do Senhor. Agora ouça isso. César Altina já falou isso aqui hoje. Todos nós precisamos descobrir qual é o nosso dom. Você precisa, para você se sentir útil no reino de Deus, não é na igreja, a igreja é local apenas, mas no reino de Deus. Por isso que aquilo que você faz, que você chama de profissão, Deus deu essa profissão para você, quem sabe não foi para te usar, então faça o melhor. Faça o melhor. Dê o seu melhor na sua área. Faça com carinho e com amor, sem esperar elogios. Não espera retorno humano. Crie essa consciência de que você está fazendo é para o Senhor. Porque se você esperar o retorno humano, você vai se entristecer. Você vai ficar frustrado e desapontado. São ferramentas espirituais que vêm do Espírito. E agora sim, vamos ao nosso texto. Romanos 12, 4 a 8. Tinha 2 textos, eu só vou ler um. Vamos ficar só nesse, até por causa do nosso tempo. Romanos 12, 4 a 8. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos,
Na verdade, a Romanas é chamada de o Evangelho de Paulo. Você não tem o Evangelho de Mateus? Sim. Tem o Evangelho de Marcos? Sim. Ditado por Pedro e escrito por João Marcos? Muito bem. Você não tem o Evangelho de Lucas, que foi um evangelho escrito pelo grego, chamado Lucas, o doutor Lucas, o médico, para o povo grego? Tem. Então, e você tem também o livro de João, que foi escrito pelo apóstolo João, é o Evangelho de João, que foi escrito para os helênicos. E aí se diz que há o Evangelho de Paulo. Esse Evangelho de Paulo é chamado da carta de Paulo aos Romanos. E do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala sobre essa questão da teologia, a questão do ensino, é a questão da doutrina. E a partir do capítulo 12, ele está falando da ética, da prática, do jeito de viver que o povo de Deus precisa, tudo isso baseado no Evangelho. Vamos ao texto. Versículos 4 a 8 do capítulo 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, você entendeu? Esses membros não exercem todos a mesma função. São funções diferentes, para ser corpo, senão não é corpo, é uma anomalia. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Paulo está fazendo um paralelo simples, usando um exemplo simples, a figura do corpo humano, para ensinar. Então nós formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, óbvio. Claro, é só olhar para o nosso corpo. E nós temos que entender a igreja de Jesus como esse corpo. Quando você entende a igreja de Jesus como esse corpo que Paulo está ensinando aqui, você entende o seu lugar, você entende finalmente quem você é. Ontem eu tomei café com uma moça aqui, uma jovem dessa igreja, e nós estávamos tomando café, e eu fiquei impressionado com aquela menina, ela dizendo, olha, eu entendi o meu lugar. Eu entendi que eu faço parte do corpo, hoje eu sei quem eu sou. Isso é a nossa identidade em Cristo. Então veja isso, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então aquele pessoal que ainda fica em cima até hoje, né, da doutrina, que eu estou falando isso com muito respeito. Mas dizer que ser pleno do Espírito, cheio do Espírito, tem apenas a única manifestação visível, tem que ser o dom de línguas, está fora do que Paulo ensina. Porque Paulo está dizendo que a plenitude do Espírito vem sobre todos. E uma vez que o Espírito Santo de Deus vem sobre todos, ele dá dons diferentes. Então, o que mostra que eu sou um homem e uma mulher, ou uma mulher cheia do Espírito Santo, não é o falar em línguas, mas é os dons que Deus te deu. Então você precisa procurar. Eu já conheci tanta gente triste por causa disso. Ela diz, então eu não sou cheio do Espírito porque eu não falo em línguas. Onde você encontrou isso em Paulo? Temos dons diferentes. Repito, olha aqui, preste atenção por favor. Temos diferentes dons do Espírito, de acordo com a graça, com o carisma, com o charis, entendeu? Que nos foi dada. É bom, é muito importante a gente entender isso. Agora ele começa. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Eu não vou falar de profecia hoje, que nós falamos na semana passada. Mas só num voo rapidamente, há pelo menos duas categorias de profetas. A primeira foram os profetas que estabeleceram os fundamentos. Nós estamos falando de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas do Antigo Testamento, eles colocaram o fundamento. O fundamento dos profetas, junto com o ensino dos apóstolos, cria a base de todo o Evangelho. E aí na esquina tem a pedra angular, que é a pessoa de Jesus. A pedra angular fica na esquina. Vocês estão entendendo isso? Então isso é muito importante nós entendermos. Estes profetas são realmente especiais de Deus. Esses profetas diziam assim diz o Senhor. Gostando ou não, querendo ou não, aceitando ou não. Aliás, Israel deu as costas muitas vezes para as palavras desses profetas. Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, que eu acho uma coisa antiquada chamá-lo assim, porque esse homem, na verdade, vivia deprimido, porque ele era um filho de profeta, o único que estava falando realmente da parte de Deus, e todo o povo ia atrás do profeta que diziam palavras dóceis aos ouvidos. E Jeremias não. Jeremias pregava o que Deus estava dizendo.
Isso na antiga aliança. Na nova aliança, o Espírito Santo vem sobre todos, sobre toda a carne, já lemos o texto. E aí, é interessante que Paulo chega e diz, olha, a respeito da profecia, você precisa pensar exatamente e colocar à prova e julgar a profecia. Não a pessoa, mas a profecia. E aqui a gente vê duas coisas interessantes. Se os profetas do Antigo Testamento falavam sobre, tinha uma visão universal, e é verdade, os profetas do Novo Testamento falavam para o tempo ali. Se os profetas do Antigo Testamento eram atemporais, os profetas do Novo Testamento, isso nos inclui, porque está falando de nós, entendeu? São os profetas temporais, o que tem uma palavra para hoje. Se os profetas, então os de hoje, têm que ter a sua palavra questionada, isso significa dizer que eu e você temos que ouvir os profetas, tem que estar aberto para a palavra profética, isso é bíblico. Eu creio na contemporaneidade dos dons, que os dons são para hoje, porém, o que os profetas disseram, o que Jesus disse e o que os apóstolos ensinaram tem que ser a base dessa triagem de cada palavra que nós vamos ouvir. Seguindo o texto, se o seu dom é servir, sirva. Essa palavra servir aqui é estar atento às necessidades das pessoas em particular e na comunidade em geral. Essa palavra servir aqui é para aquelas pessoas que estão prontas a cobrir lacunas. É a pessoa que olha e fala, bom, está precisando de um toque aqui. Ela está sempre pronta para servir, ela que dá o apoio, ela se dispõe a atender às necessidades das pessoas. E geralmente, essas pessoas estão ali, servem um aqui, servem outro lá, está sempre disposta. Continuando nosso texto, se é ensinar, ensine. Ou seja, comunique a informação de uma maneira que essas pessoas sejam levadas a aprenderem, gerando nelas saúde e libertação no corpo de Cristo. Isto é o ministério do ensino. Ele traz cura, ele traz libertação, ele traz saúde. Que o Senhor levante aqui pessoas com esse dom, o dom do ensino. Amém? E não estou falando de ensino formal, não. Você vai ensinando na vida, no dia a dia, no cafezinho. No cafezinho você vai ensinando, não é só em sala de aula. Se é dar ânimo, onde é que está ali? Se é dar ânimo, que assim faça. Que dom é esse? Esse é o dom daquela pessoa que traz uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto e de consolo. É o que dá aconselhamento, é o que aconselha, é o que traz cuidado. As palavras de esperança e de motivação, sem ilusão, com o pé no chão. Sem ilusão, com o pé no chão. Entendeu? Motivando as pessoas, não iludindo pessoas, mas motivando as pessoas. Seguinte, se é contribuir, que contribua, olha a expressão, generosamente. A contribuição tem que ser generosa, tem que ser assim com alegria, dizendo, eu estou aqui dando isso com amor, sem contabilidades a fazer. É a capacidade especial que Deus dá a certas pessoas para contribuírem com seus recursos materiais com liberalidade e com satisfação. Isso só pode vir de Deus. No mundo de apego como o nosso, onde tempo é dinheiro, onde ninguém tem tempo para ninguém, você fala, eu não tenho tempo. Numa sociedade doente pelas coisas materiais, você acha que uma coisa dessa entra? Não entra. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém chega e dá uma oferta de amor e contribui, porque ela recebeu esse dom de Deus, há o compromisso de contribuição de todos nós, ok? Como também todos os dons que são falados aqui, de alguma maneira, isso há dentro de mim, dentro de você. Você gosta de ensino, você pode trazer uma palavra de ensino, mas o que nós estamos falando aqui é de um dom especial de Deus. Continuando. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. É interessante, ele fala, contribua com generosidade e lidere com zelo. Zelo. Há uma crise de líderes no mundo de hoje. Eu estou falando do mundo de hoje, o mundo político. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia tem levado os comentaristas a fazerem uma série de observações, e uma delas me chamou a atenção, quando um deles disse, está faltando liderança no mundo.
E isso é um perigo. Porque quando falta liderança, tem sempre o que se desponta, dizendo eu sei o caminho. Tem sempre um que se arvora a querer ser o dono do mundo. Isso é um problema. A falta de líderes causa isso, traz insegurança no mundo todo. Traz insegurança no mundo inteiro. E nós precisamos de líderes e líderes servos na igreja de Jesus, no reino de Deus. Gente que não quer poder, gente que não quer cargo, gente que não faz questão do pódio, gente que não faz questão, mas ele está ali servindo com amor, liderando com amor. Os que possuem esse dom geram harmonia, levando as pessoas a trabalharem juntas para a glória de Deus. Oxalá o Senhor levante muitos líderes aqui nessa igreja, muitos líderes aqui nessa igreja. Eu não sei se o Luciano está aqui hoje ou não. Luciano, não? Ah, está aí. Bom, é o nosso papo de ontem. Então, essa coisa de nós entendermos que quanto menos a gente monitorar, comandar, mais líderes vão fluir. É isso que nós queremos. Onde todos os líderes são respeitados, são amados. Há um lugar para você. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A misericórdia tem que ser exercida com alegria, não é peso nem cansaço. Eu já vi tanta gente servindo outros com misericórdia, mas não é essa misericórdia aqui. É aquela misericórdia que cansa. Entendeu? Diz, olha, eu estou ajudando o fulano, mas pensa numa treva, hein? Aquilo ali é um problema. Aí expõe para todo mundo. Não, para o que você está fazendo, por favor. Para, isso não é misericórdia. Você está expondo pessoas. Para com isso. Mostrar misericórdia com alegria. É uma genuína empatia e compaixão por pessoas que sofrem aflições físicas, mentais, emocionais, gerando atitudes feitas com alegria, ouça isso, que alivia, que traz alívio, que traz folga sobre a dor e o sofrimento humano. Ela socorre, ela atende, ela assiste, ela cuida. Nós precisamos de gente misericordiosa. Nós precisamos de gente com coração misericordioso. Só é capaz de exercer misericórdia quem precisou de misericórdia. Quem nunca precisou de misericórdia não é capaz da misericórdia. O outro texto, vamos deixar para uma outra ocasião. Quem sabe ano que vem a gente volta com a série. Mas o que eu queria que sobre isso a gente pensasse. Posso fazer uma pergunta? Qual é o dom que Deus tem dado para você? Qual é o dom que Deus tem dado para você? Você é daquela pessoa que está dizendo assim, sabe que eu não encontrei o meu dom ainda? Então posso falar uma coisa para você? Você está incompleto. Sabe por quê? Porque você se torna apenas, sem querer, presta bem atenção, sem querer e sem perceber, apenas um assistente, apenas um consumidor. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que todo mundo aqui encontre o seu dom no corpo de Cristo, que pode servir dentro da comunidade, dentro das quatro paredes, ou não. Ou não. Você pode servir no mundo corporativo, estou vendo o Francisco aqui bem na minha frente, pode servir lá no mundo corporativo com os dons que Deus te deu, lá fora, mas fazer a diferença em cada área. Já pensou? Cada área, você como psicóloga, você no comercial lá fora com as empresas, vocês trabalhando na iniciativa privada ou na pública, não interessa, mas exercendo dons. É muito pequena, é muito infantil a visão de dons só dentro da igreja. E se você apequena o reino de Deus, ele é muito maior do que isso, muito mais profundo do que isso. Na área da educação, você, quanta gente, tem a Simone está lá atrás também, do lado da Vânia, vocês duas são da área da educação. Quanta gente, se tem um lugar que está precisando de gente de Deus hoje na educação, sim ou não? Sim ou não, gente? Meu Deus, o que está acontecendo com a educação desse país? Assim, a gente já sabe que estava ruim desde quando eu era aluno do primeiro ano. E você não vai querer saber de quando é isso. Mas nunca mudou.
E está piorando, cada vez mais piorando. Nós precisamos de professores, professoras, diretores, diretoras, cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. Precisamos de arquitetos cheios do Espírito. Precisamos de gente na segurança cheia do Espírito. Ei, Jefferson, nós precisamos de gente na força cheia do Espírito Santo. Lá na força, na nossa polícia militar, na guarda municipal, gente de Deus ali, ó. Gente de Deus. Qual é a sua área? Então pergunta, Senhor, como que o Senhor vai me usar aqui? Qual é a sua área? Qual é o grupo de pessoas? Qual é a igreja que Deus tem colocado ao seu lado? Qual é o campo missionário que Deus já te inseriu e você não percebeu? É na imobiliária? Bira. Ué, então é lá que Deus vai te usar. É lá na academia? É cuidando da saúde das pessoas? Que bom. Mas vai além. Vá além. Você que está na área da saúde, Eduardo, vá além. Não cuida só do corpo, do coração e da alma, levando uma palavra de fé e de esperança para as pessoas. Você vende perfumes? Que bom. Quem sabe você leva também um perfume de Cristo. E isso faz toda a diferença. E eu e você sabemos que essa essência, ela dura, hein? De fato dura. Não é a outra que a gente compra, serve um pouquinho, no final da tarde já tem que trocar. É lá no posto de combustível que você trabalha, Andrés. Quem sabe você enche o coração das pessoas com outro combustível, deixando as pessoas cheias de esperança. Eu soube que nessa semana 6 pessoas, 3 no dia, 3 no outro, um bairrozinho bem perto de nós aqui, tiraram as suas próprias vidas. O que nós estamos fazendo? E isso não é para trazer culpa não, e nem desespero. É para dizer, tem gente doente, tem muita gente doente, que a gente não sabe. Talvez até aqui tenha pessoas doentes pensando em tirar a própria vida. Eu não sei. A última vez que eu falei isso, faz 2 anos, alguém me pegou lá fora, disse, Antônio, eu pensei isso nessa semana. Não é porque está sentado num banco, numa igreja evangélica, que isso não passa na mente. Quem já foi no fundo do poço sabe do que eu estou falando. Quem já esteve numa caverna escura e úmida sabe do que eu estou falando. O negócio é sério. E nós precisamos de gente como você. Até os nossos aposentados. Eu olhei aqui para o Aderbal e para a Ione e falei, não, vocês não escapam não. E você também não, Cláudio Fernandes. Vocês não escapam, porque Deus quer usar vocês. Os jovens, nossos jovens, nossa moçada, quer usar vocês. Não é só um casal de missionários que vem lá da África e diz, ei, galera, acorda. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, nos acordando e nos chamando para a obra. Vamos ficar em pé? E vamos orar? Vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração. Desculpem, hoje nós passamos um pouquinho do horário. Eu peço desculpas a vocês, mas foi por uma causa assim muito importante. Acho que vocês concordam com isso. Ouvimos testemunhas do que Deus está fazendo lá do outro lado do mundo. E eu quero dizer para você que antes de você querer cruzar o mundo, você precisa cruzar o corredor da sua casa e levar uma palavra de oi, bom dia, uma palavra de esperança para quem está pertinho de você. Quem não consegue abraçar alguém que está dentro da própria casa, jamais vai sair por aí cortando os mares e falar do Evangelho em outro lugar. Começa na nossa casa, começa na nossa vida, começa aqui na Betânia, aqui. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo do Senhor nos use com poder, que tire de nós o medo. Amém, meus irmãos? Amém. Podem olhar para mim aqui, nós vamos fazer uma oração de olhos abertos. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite. Tire todo o medo, toda insegurança, todo preconceito relacionado a Espírito Santo. Que tire todo preconceito. Olha, eu fui criado na IPI. Estava dizendo isso pro pastor Luciano. Ele que o background dele é da igreja quadrangular. Eu disse a ele, a minha vovó e a minha mamãe foram batizados no Evangelho quadrangular. Batismo numa praia lá chamada Sambaqui, lá em Florianópolis. Quando eu conto para os irmãos da Assembleia de Deus que eu já fui da Bleia, eles dizem, eis que te digo, tu vais voltar para lá. Os irmãos da Bleia já se empolgam, já saem voando. Mas a gente criou tanto preconceito com relação ao Espírito Santo que ele não tem nada a ver com essa bagunça por aí por fora.
Ele não tem nada a ver com essa bagunça. E a gente, quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Então que em nome de Jesus o Senhor quebre todo preconceito no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Tire todo esse tradicionalismo enferrujado que veio do sei da onde. Nós não queremos isso, não temos pacto com isso. Nosso negócio é com o Evangelho, é com Jesus. E quando Jesus opera, ninguém se machuca. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Quem te machucou foram pessoas. Quem te machucou foram pessoas. E eu sei que está cheio de gente, cheio de dom aqui dentro. Eu sei que vocês já me falaram, vocês já me contaram. E o que vocês dizem para mim, eu estou machucado, eu estou com medo. Então que esse medo saia hoje em nome de Jesus. Que quebre hoje aqui. Que quebre hoje aqui. Foi o homem que quebrou a alegria do seu coração. Foram pessoas. Não foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Porque o que eu vejo quando eu leio os evangelhos são homens apaixonados pelo Espírito Santo, que passaram tudo que passaram, mas cheio de amor pelo Espírito Santo, continuando amando o Espírito Santo. Quem tirou a sua alegria? Quem tirou a sua alegria? Quem te segurou? Quem te prendeu? Qual foi o dia que isso aconteceu? Coloca isso diante da cruz agora, em nome de Jesus, e fala: Senhor, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, em nome do Senhor. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!